Olá, está começando mais um programa Fórum Comunitário aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. Hoje vamos falar sobre o Detran e como o cidadão se sente oprimido com as altas taxas e a burocracia determinadas por este órgão. Para falar sobre este assunto, encontra-se aqui em nosso estúdio Everton Calamucci, presidente dos sindicatos dos despachantes do Paraná e da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito. Everton, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. É uma alegria estar presente, falando contigo, né? E com todos os telespectadores. Obrigado. Everton, o que é o despachante do trânsito? Despachante de trânsito, ele é uma das entidades até, uma das figuras mais antigas que nós temos no Brasil. Quando nós tivemos o descobrimento do Brasil, né? A primeira carta de Pedro Vaz de Caminha foi um despacho. Ali nascia o despachante, com o nascimento do Brasil. Mas a nossa categoria é muito antiga, ela remonta do Segundo Império, do tempo em que se emplacavam tílbures e carruagens, mais especificamente do Rio de Janeiro. Ali nasceram os despachantes de trânsito, que documentavam aqueles veículos antigos, né, junto aos departamentos da época do Império. Veio o desenvolvimento, veio o veículo, veio o automóvel, o Brasil cresceu e os despachantes ficaram responsáveis pelo emplacamento, pela documentação desses veículos. Então, o despachante atua especificamente na documentação de veículos terrestres. Muito bem. Everton, você como presidente do Sindicato dos Despachantes, como você vê o sindicalismo e a Federação Nacional dos Despachantes? Olha, eu vejo o sindicalismo no Brasil como algo muito importante. O sindicato, além de defender os interesses da sociedade, do despachante, da categoria, como a gente tem feito bravamente. Agora, o mais importante, no meu modo de entender, no meu ver, que o despachante, que o nosso sindicato, ele tem uma importância muito grande porque ele é, ao meu ver, um órgão importante na defesa do cidadão, na defesa do contribuinte, na defesa daquele que paga os impostos. Nós somos os olhos e ouvidos da sociedade paranaense, da sociedade curitibana, da sociedade brasileira, junto aos órgãos de trânsito. Se for para que a gente tenha um trabalho sempre, evidentemente, de colaborar, né? A gente está colaborando, mas sempre na defesa do interesse público. E isso eu acho que é a função, não só do sindicato dos despachantes do Estado do Paraná, dos outros sindicatos despachantes, mas do sindicato em si. Todos os sindicatos têm esse dever. É o dever de defender a sociedade, e é aí que se faz democracia, é aí que se faz um Brasil novo, um Brasil moderno, um Brasil atuante. É isso que é o nosso ver, e essa diretoria, essa administração, tanto a nível estadual, nós temos feito esse trabalho, também quanto a nível nacional. Eu, como presidente da Federação Nacional, tive agora a honra há mais de 5 anos, estar à frente da Federação Nacional. Lá no Rio de Janeiro, a antiga diretoria era do Sindicato do Rio, e com orgulho nosso passou para o Paraná, né? Apesar que nós temos diretores do Rio de Janeiro, temos diretores de Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Sul. A nossa federação, ela tem representação praticamente em todos os estados do Brasil. Então nós tivemos também essa luta. Eu tenho ido normalmente tenho ido a Brasília, tenho ido junto ao Denatran, tenho ido junto aos órgãos de controle, que é o CONTRAN, para realmente trazer os anseios dos despachantes, mas, acima de tudo, na defesa do interesse do povo brasileiro. Esse trabalho a gente tem feito e vou continuar fazendo, sim. Doa a quem doer. Everton, quais são os principais cuidados quando um cidadão adquire um veículo? Olha, essa é uma das perguntas mais importantes que a gente deve fazer e que as pessoas devem ter muito cuidado. A compra de um veículo não parece ser uma coisa tão simples assim, né? Um veículo tem uma série de circunstâncias que podem levar a pessoa compradora a ter sérios dissabores na compra dos veículos. A questão mais proeminente assim é quando você compra um veículo e você vai ver que depois ele tem multa. Quer dizer, a primeira coisa que a pessoa tem que observar se tem efetivamente multa esse veículo. Mas não é só as multas que são importantes. A questão é que se houve furto, porque há situações em que o sujeito compra um veículo
e esse veículo é furtado. Também vai ter um dissabor, vai perder o veículo, vai ter que se recuperar à justiça, vai ter que ir à justiça para tentar ver se livra do problema ou se vai ter o seu ressarcimento. Mas também não é só isso, não. Tem outros problemas. Se o cidadão compra um veículo e daqui a pouco vai se deparar com um problema de busca e apreensão judicial, que às vezes ocorre. Eu, por exemplo, tive no meu escritório um assunto, até uma senhora comprou uma Kombi, um veículo velho. Ela comprou aquele veículo para ter o seu sustento, para vender caldo de cana. Vejam só, caldo de cana. Ela comprou aquele veículo, uma Kombi antiga, e quando ela foi ao departamento de trânsito, viu que aquela Kombi estava com busca e apreensão por uma vara do trabalho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vejam só. Essa senhora nos procurou e nós fomos primeiro procurar onde que estava o gravame, em Porto Alegre. Mas, para a sorte dessa senhora, o rapaz que vendeu era uma pessoa honesta. Não, eu vou resolver o problema. Ele era o proprietário de uma empresa lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele acabou fechando e houve uma ação trabalhista. E ele, sem saber, inclusive, que aquela ação trabalhista estava pendendo sobre a sua empresa, e a Kombi estava no nome daquela empresa, ele acabou recaindo a penhora sobre aquele veículo. Nós fomos lá, tentamos e conseguimos fazer com que a penhora fosse desfeita. Ele pagou lá o que estava devendo, mas é um problema que poderia ser muito maior, se não encontrasse aquela pessoa. Então esse é um outro problema que tem que ser resolvido. A outra situação é que muitos dos nossos veículos, quando você compra, ele tem gravame. Algum banco, normalmente se compra veículo alienado, né? Então há vários problemas na questão de comprar veículo alienado. Às vezes o veículo, a pessoa compra, está devendo, o veículo está com busca e apreensão judicial porque não foram pagas as prestações. Então tem que ver também se aquele veículo foi quitado ou, se não foi quitado, ir ao banco para ver qual é a situação que se encontra aquele veículo com o banco. Então outro cuidado que deve ter também. E se esse veículo também não foi lá atrás, teve perda total por um outro acidente, outra situação que o documento está vedado, que não pode fazer o documento. Então são várias situações e a gente sempre orienta as pessoas que procurem o despachante, né? Que nós temos as informações todas a nível de informática, nós estamos informatizados hoje, estamos linkados com o Detran, temos todas as informações, ou se quiser também a opção do cidadão ir até o departamento de trânsito e lá também vai obter essas informações. Mas acima de qualquer coisa, antes de mais nada, procurar um profissional habilitado e procurar o departamento de trânsito para não ter problema na hora de comprar e ter um prejuízo. Porque às vezes são uma economia, tem pessoas humildes, sua economia de sua vida inteira para ter um carrinho, e quando vai ter o seu carro lá, vai se deparar com esse problema. Então é o nosso conselho, procurar o órgão de trânsito ou o despachante de trânsito habilitado para tal. Essa é a importância do despachante. Né? Essa é a importância do despachante, principalmente fazer aquele trabalho preventivo. A prevenção é muito importante nessa situação. Muito bem. Com relação ao tarifaço imposto pelo governador Beto Richa, qual a sua posição em relação a esta questão, Heber? Olha, a nós nos pegou de surpresa. Infelizmente, o nosso sindicato se postou de uma maneira contrária ao tarifaço. Porque o tarifaço já não é desse governo, mas outros governos anteriores tentaram, de uma forma ou de outra, impor esse aumento substancial das taxas, dos valores, onerando de forma muito grande as taxas do Detran. Nós, no Paraná, sempre tivemos orgulho de dizer o seguinte: olha, aqui no nosso estado, no Paraná, nós temos as menores taxas do Brasil. E isso já é uma situação que eu, a nível nacional, já não posso falar, porque as taxas aumentaram demais. Houve outros governos, inclusive anteriores, que tentaram, mas sem sucesso. O governo Beto Richa colocou a menção, passou na Assembleia Legislativa a propositura do governo e foi ao Judiciário. Um dos nossos deputados, se não me engano, Tadeu Venere, me parece, o Partido dos Trabalhadores, entraram com uma ação. A ação foi julgada no nosso Tribunal de Justiça, o desembargador, um juiz, inclusive, não estou lembrado do nome, mas ele julgou como tarifaço sendo inconstitucional.
mas acabou indo para o Tribunal de Justiça e o Pleno do Tribunal de Justiça, que se juntou lá, o Pleno foi lá e julgou como sendo uma matéria, a princípio, que deveria ser imposto tarifácio. Mas nós sabemos, a sociedade paranense sabe, que é inconstitucional, né? Então, é uma situação que nos causou surpresa o Tribunal do Estado do Paraná ter julgado o tarifácio como constitucional. Agora, há uma outra situação que aqui é bom a gente levantar. Posteriormente, e as pessoas esqueceram desse fato, posteriormente foi dito que o dinheiro desse aumento de taxa seria para a segurança pública. Mas o Tribunal de Justiça se manifestou dizendo que não poderia ser transferido o dinheiro do Departamento de Trânsito para outra finalidade que não fosse o trânsito. Mas o tarifácio assim mesmo permaneceu. E nós, a sociedade, tem que efetivamente fazer uma cobrança junto aos órgãos de trânsito, junto à Assembleia Legislativa, mas principalmente uma explicação da Justiça Paranaense sobre essa questão que bateu diretamente no bolso do contribuinte. Aliás, eu sempre gosto de dizer que nos anos 90, é uma situação muito interessante, nos anos 90, naquele auge do neoliberalismo, se dizia que se esqueceu que as pessoas que vão ao órgão são contribuintes, pagam seus impostos, pagam altas taxas. Ele é tratado como usuário. Me parece que o usuário é droga, né? Eu acho que é o momento da administração pública entender que quando o cidadão vai ao Detran, vai à prefeitura, vai a qualquer balcão do governo, ele tem que ser tratado como contribuinte, pagador de impostos. E eu acho que quando se atribui ao tema usuário, simplesmente se está, parece que tirando a cidadania, né? E pagar impostos é muito importante, porque é os nossos impostos, é o pagamento das taxas do cidadão, é que mantém a estrutura e a máquina de Estado. Então, uma crítica que eu sempre faço, e eu sempre faço questão de dizer, ninguém aqui é usuário, nós somos contribuintes, pagamos impostos e, como tal, devemos ser respeitados. Muito interessante sua colocação. Como você vê a atuação do Denatran e do Contran, Everton? Bem, o Denatran, para aquelas pessoas que talvez não conheçam, o Denatran é o Departamento Nacional de Trânsito. É um órgão que está acima dos Detrans estaduais. E o Contran está acima ainda. O Contran chama-se Conselho Nacional de Trânsito. É do Conselho Nacional de Trânsito que saem as famigeradas resoluções que nós estamos vendo por aí, né? Várias, um caminhão de resoluções que o Denatran faz através das suas câmaras temáticas, né? O Contran. E o Denatran executa as normas que vêm do Contran. Então, muitas dessas resoluções, que, aliás, como presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, eu tenho frequentemente me insurgido, porque a gente tem visto aí barbaridades. Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil é a quarta maior frota de veículos do mundo. Então nós temos uma frota considerável, uma frota onde há interesse de grandes grupos econômicos em tirar e auferir lucros. O que me causa tristeza e indignação é que grupos econômicos, grandes grupos econômicos e às vezes até grupos internacionais tentam ir ao Contran, que é o Conselho Nacional de Trânsito, fazendo resoluções que vai onerar o bolso do contribuinte brasileiro. Pouca gente sabe disso. Nós tivemos tantas resoluções que saíram do Contran com a finalidade de oferir lucro a empresários, a maus empresários, diga-se de passagem, e que nos causa muita tristeza. Eu vou dar um exemplo, citar alguns exemplos das resoluções. O kit Primeiros Socorros, que venderam milhares de kits Primeiros Socorros e depois foram ver que não servia para nada aquilo, né? Depois nós tivemos
outras resoluções no sentido de favorecer grupos. A última resolução, a famigerada Resolução 282, que tentava, de uma forma ou de outra, passar as vistorias veiculares. Quando você vai fazer uma transferência, você é obrigado a fazer uma vistoria do seu carro, que no Paraná é representado por um decalque. A Resolução 282 obrigava as empresas, obrigava as pessoas a irem a empresas particulares, pagarem uma taxa que valeria R$150 para fazer o decalque, para depois ir ao Departamento de Trânsito. Vejam, cobrar 150. Imagine quantos milhões de transferências são feitas no Brasil mês. Quantos milhões? Quer dizer, quantos milhões a R$150? Faça esse cálculo. Então, quem está pagando a conta nesse país, porque aumentar a carga tributária fica difícil. Hoje não, é extremamente difícil você aumentar a carga tributária no Brasil. Já não se tem onde mais tirar, não se tem onde mais cobrar do cidadão e do contribuinte brasileiro taxas, impostos. Mas se viu uma outra possibilidade, vamos cobrar através do quê? Dos proprietários de veículos. Então o proprietário do veículo hoje paga IPVA, paga pedágios. Agora, essa vistoria veicular que estavam tentando impor, e a Federação Nacional entrou com um processo, entramos com vários processos e conseguimos impedir essa questão. Essa vistoria que nós temos aí, que em São Paulo, me parece que o prefeito Haddad suspendeu, que era a vistoria ambiental, que era mais um dinheiro espolhado, achacado do cidadão brasileiro. Então, e a indústria de multas, que também é uma outra indústria que está aí tentando e que está dando um prejuízo muito grande à sociedade brasileira. Aonde nós vamos parar com isso? Se a sociedade, se nós não se organizarmos, os sindicatos, os cidadãos, as entidades organizadas, se nós não tivermos, e os tarifaços também, me esqueci de citar, nós estamos falando agora sobre os tarifaços, a sociedade tem que se organizar, tem que saber cobrar dos políticos, cobrar das autoridades que estão criando esse achaque ao bolso do contribuinte brasileiro e paranaense. Só com movimentos sociais mesmo. Os movimentos sociais. Democracia se faz com movimento social. Isso aí é sempre importante. Também parte dessa premissa. Everton, uma questão que incomoda muito a sociedade é o procedimento para o exame médico para a renovação da carteira do motorista. O cidadão tem que se deslocar para bairros distantes da sua residência ou local de trabalho, perdendo tempo, dinheiro com transporte e combustível. Como o senhor vê essa questão que eu também estou inserido nisso aí? Aconteceu comigo. É verdade. O Sindicato dos Despachantes do Paraná, apesar de estarmos dentro da área de trânsito, a nossa área específica é uma área mais na área de veículos, de documentação veicular. A área de habilitação é a área aos centros de formações de condutores, as famosas e populares autoescolas. Nós temos aqui no Paraná o sindicato dos proprietários de autoescola, onde tem à frente o nosso presidente Justino, um amigo que eu tenho, e um homem também combativo, e que vem levantando essas situações. E com relação às clínicas, a essa situação toda, o sindicato das autoescolas tem tomado algumas medidas e posições muito claras. Eu não me atreveria, nesse momento, estar adentrando a esta área, que é uma área onde eu não tenho um conhecimento mais profundo, né? Como tenho um conhecimento como qualquer pessoa. Mas o sindicato, isso é uma notícia, o sindicato das autoescolas tem realmente feito algumas considerações relevantes sobre o sistema dessas empresas aí que trabalham essas clínicas, né? Que seria o ideal aí para falar. Nós, o que nós temos nos preocupado muito, além de todo esse assunto que a gente tem tocado de Detran, o que nos preocupa é o conservadorismo dos órgãos de trânsito. E esse conservadorismo ele vem sendo nefasto à sociedade. Um dos casos, um dos fatores importantes que a gente vem debatendo
especificamente com o artigo 233 do Código de Trânsito. O Código de Trânsito que está em vigor hoje é o Código de 1998. Foi um código que resolveu inovar, que resolveu ser um código mais moderno e tal. E realmente ele inovou, ele avançou em algumas questões. Principalmente inovando quando ele aplica uma penalidade, não só pecuniária, mas também recaindo sobre a carteira de habilitação do contribuinte, do motorista de trânsito. E o artigo 233 ele é um artigo que o sindicato vem se insurgindo, e a Federação Nacional também se insurgiu com relação a isso. O artigo 233 diz o seguinte: você comprou um veículo, datou, você tem 30 dias para transferir esse veículo, sob pena de pagar uma multa com valor pecuniário, R$ 127, e ainda 5 pontos que você perde na sua habilitação. Né? Mas aí aí nós temos um desdobramento muito nefasto. Muitas vezes o cidadão faz a sua carteira provisória, jovem, comprou seu veículo, né? Faz a sua carteira de habilitação provisória, compra seu veículo alegremente, né? Vai passear, vai para a praia, vai viajar, quer desfrutar do seu novo bem. Ele vai e não consegue fazer a transferência, porque existe uma série de situações que o veículo não pode ser transferido imediatamente. Por exemplo, você vai comprar um veículo, tem multa de uma outra cidade, de um outro município, distante. Né? Você comprou um veículo, esse veículo andou, o ex-proprietário foi para a Bahia, lá ele cometeu uma multa na cidade de Barreiros, vamos dar um exemplo, Barreiras, na Bahia, né? Ou Feira de Santana, e o veículo lá estacionou errado em Feira de Santana, e lá a Prefeitura Municipal de Feira de Santana aplicou uma multa. Né? Essa multa, para nós conseguirmos pagar essa multa, fica difícil. Então o cidadão, para resolver, ele vai ter que pagar essa multa. E aí passa os 30 dias e ele perde a carteira. Porque o código, o artigo 233 diz que você é obrigado a transferir em 30 dias. Você foi ao departamento de trânsito, procurou o órgão, mas não conseguiu obter sucesso na sua empreitada, porque teve problemas alheios à sua vontade. O sindicato procurou a assessoria jurídica do Detran, e a assessoria jurídica do Detran não deu nenhuma informação convincente para essa situação. Tampouco apresentou uma solução técnica para isso. O doutor Marcos Tradi, elegantemente, uma pessoa de extraordinária cultura, um belo diretor, vamos também aqui fazer os elogios a quem merece. O doutor Marcos Tradi, fomos até o Conselho Estadual de Trânsito para colocar ao Conselho Estadual de Trânsito uma situação como essa. E, infelizmente, o Conselho também se demonstrou extremamente conservador, não dando nenhuma solução para o caso. Fica a nossa outra pergunta aqui, ao telespectador. Para que, e aí é uma outra questão que a sociedade tem que enfrentar, o que custa um Conselho Estadual de Trânsito para a sociedade paranaense? Para ser um órgão apenas homologador de multas? Me parece que não. Não só o Conselho Estadual de Trânsito, mas outros conselhos que aí estão, que custam muito dinheiro à sociedade e que não aplicam o seu fim. O que nós queríamos simplesmente é que o Conselho Estadual de Trânsito elencassem as situações em que os pontos, pelo menos os pontos, não seriam aplicados à carteira de habilitação das pessoas. E nós não tivemos resposta. Já o Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina simulou essas situações, colocando, elencando as atenuantes, né? As atenuantes com relação a essa questão, a essa matéria. Então fica aqui a nossa pergunta. Nós temos que começar a estudar mais a situação de trânsito, porque todo mundo tem carro, todo mundo vive essa situação no dia a dia. A sociedade tem que começar a prestar mais atenção. Aonde vai o seu dinheiro? Aonde vai o seu imposto? Chega, a sociedade está cansada de ser, principalmente na área de trânsito, né, que é a única que se tem hoje para tirar dinheiro do bolso do contribuinte. Everton,
super interessante o nosso diálogo aqui no programa Fórum Comunitário. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós gostaríamos das suas considerações finais, por gentileza. Eu fico muito agradecido de ter essa oportunidade de vir aqui e falar de uma matéria que é uma matéria muito técnica, uma matéria de uma certa complexidade. Eu tentei, espero que tenha sido didático, tentado passar para as pessoas, né, como é que é a área de trânsito e seus problemas, suas mazelas, também seu trabalho, o nosso trabalho do dia a dia, né, que é o trabalho despachante, um trabalho árduo, um trabalho estressante. A gente está sempre correndo atrás de documentos e correndo atrás de situações difíceis, né? Ninguém vem normalmente no escritório sorrindo, vem com um problema. E a nossa situação é essa aí, de resolver os problemas. Everton, mais uma vez, muitíssimo obrigado. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a você que participou conosco, telespectador, pela sua audiência e até o próximo programa.